Quais são os 5 erros que vão te fazer reprovar na primeira fase do exame da OAB? Hoje eu quero te mostrar um pouquinho quais são os erros que você comete quando se prepara para o exame da ordem. E muitas vezes você até está estudando, mas não consegue obter um resultado positivo. Eu vou te mostrar por que acontece isso e como evitar esses 5 erros. Eu sou o professor Paulo Souza, professor de Direito Civil aqui do Estratégia OAB, e hoje a gente vai detalhar um pouquinho o seu método de estudos. Muitas vezes, estudar por si só não resolve. Você já sentiu isso alguma vez? Estuda e parece que não tem resultados. Faz simulados, mas não consegue atingir pontuação. Às vezes você já passou pela prova de primeira fase, já reprovou e está aí pensando, meu Deus, o que eu faço agora para não encarar uma nova reprovação? Ou você que está me assistindo aqui e está morrendo de medo porque vai ser o seu primeiro exame e você gostaria que ele fosse o último. Quais são os erros que a gente tem que impedir de acontecerem no grande dia, lá no dia da sua prova? Os 5 erros que podem comprometer a sua aprovação são estudar tudo, zerar uma disciplina, estudar o que gosta, não praticar e não deixar de estudar. Pois é, pode ser que você nem imaginava que estava cometendo esses erros, mas eu quero mostrar para você como eles podem custar sua aprovação no primeiro exame que você está tentando, ou se você já reprovou, trazer para você uma nova reprovação. Pois vamos lá. O primeiro erro é estudar tudo. Eu sei, parece que eu devia estar falando o contrário, que você devia estudar tudo, porque o exame da OAB tem uma quantidade de conteúdos enorme e a gente não tem como saber quais serão as perguntas na sua prova. É mais ou menos como aquele meme do careca, né? O que caiu na prova e só aquela parte do cabelo aqui. O que eu estudei, só a lateral. Para você evitar se transformar no meme do careca, você tem que saber o que estudar. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que você não pode deixar de cobrir aquilo que é importante, também não pode ficar estudando temas que não vão incidir na sua prova. Então, minha primeira dica é: deixe de estudar. Como assim? Pois é, existem temas que têm mais incidência em cada uma das disciplinas. E eu mostro aqui do lado para você esse gráfico e ele é específico do direito civil, mas ele serve para te mostrar que nem tudo deve ser estudado. Dá uma olhadinha aí. A gente vê que essa parte de sucessões, por exemplo, nunca apareceu na prova e é uma das partes mais difíceis que a gente tem dentro do direito civil. Você vai estudar isso? É lógico que não. Pode ser que na sua prova caia alguma coisa sobre esse tema? É possível. Um dia vai cair, mas das 6 questões de direito civil, por exemplo, esse é um tema que talvez você não deva estudar. Além disso, por esse gráfico aqui ao lado, você também vê o índice de incidência das questões de cada uma das disciplinas. Talvez seja o caso de você eleger uma disciplina e simplesmente não estudar. Será que vale a pena você estudar direito do consumidor, por exemplo? Talvez não. A sua segunda fase vai ser em direito penal. Incide alguma coisa do direito do consumidor em direito penal? Ah, mas tem a parte de crimes. Então estuda. Você vai fazer direito do trabalho. Pode ser que incida direito do consumidor na sua segunda fase de direito do trabalho? Não. Para que eu vou estudar? Você vai fazer segunda fase em direito civil. Cai direito do consumidor na segunda fase? Cai. Então você tem que estudar. Você não vai estudar tudo. Algumas disciplinas podem ser deixadas de lado. A gente estabelece inclusive blocos de conteúdos. E veja que se você estudar só o primeiro bloco de conteúdo, você consegue praticamente a sua aprovação. Será que vale estudar todas as 20 disciplinas? Eu acho que não. O segundo erro muito comum que todo mundo comete quando está estudando para o exame da primeira fase é tentar zerar uma disciplina. Especialmente aquelas disciplinas que têm conteúdo mais extenso, como o direito constitucional, o direito civil, o direito administrativo, o direito processual civil, o direito penal, processual penal, o direito do trabalho. São aquelas disciplinas com conteúdo muito vasto. E o candidato acha que é necessário chegar na prova sabendo tudo sobre aquilo. Será que precisa mesmo? Será que de 6 questões de direito civil não vale a pena acertar 5, que são aquelas questões que sempre caem, e deixar de lado uma questão de um tema que nunca vai cair? Será
que eu preciso estudar todo o processo penal se eu vou fazer direito tributário na segunda fase? Não vai aparecer processo penal na minha prova de segunda fase. Talvez das questões de direito processual penal, vale a pena acertar pelo menos metade ou só metade e estudar um conteúdo bem pequeno. Tentar zerar uma disciplina só vai trazer ansiedade para você. Estudar de A a Z uma disciplina geralmente não traz um resultado muito positivo. Por quê? Porque existem temas que são cobrados com muita frequência. Eu deixei aqui do lado para você visualizar. Às vezes, aquela disciplina tem uma incidência baixíssima num determinado tema e muito grande num outro tema. Será que não é melhor estudar esse tema que cai sempre, porque ele provavelmente vai aparecer na sua prova de novo, e deixar de lado esse tema mais periférico? O terceiro erro é estudar o que gosta, ou eu diria melhor, estudar só o que você gosta. Esse é um erro muito comum dos estudantes. Ah, mas eu vou fazer segunda fase em direito penal, então eu já nem vou estudar direito civil, processo civil, trabalho, processo do trabalho. Sim, mas essas disciplinas podem comportar aí um núcleo de incidência muito grande. E mesmo que você esteja de olho na segunda fase, é preciso passar na primeira fase primeiro. Não tem como você chegar na segunda fase se não passar na primeira. Então só estudar o que gosta é sempre um grande problema. Por quê? Porque você deixa de lado, às vezes, conteúdos que são muito fáceis. Eu mesmo, se fosse estudar hoje para o exame da ordem, certamente perderia um pouco do meu tempo estudando essas disciplinas que eu não sou muito fã, mas eu estudaria aqueles temas que são mais importantes. E claro, você ter um bom professor vai ajudar bastante, porque apesar de você não gostar muito daquela matéria, vai gostar do jeito que ele ou ela expõe a disciplina, a animação que a pessoa tem na aula, ou aquele perfil mais sério, vai depender muito do professor. Mas vale a pena você estudar essa disciplina que você não é muito fã, e estudar com afinco, porque ela vai trazer pontos preciosos na sua aprovação. O quarto erro muito frequente que a gente tem e que compromete a sua aprovação é não praticar. Isso é muito engraçado. Todo mundo, quando se trata de uma atividade física, sabe que a prática é muito importante. Não se aprende a andar de bicicleta lendo o manual de como andar de bicicleta. Agora, quando se trata de um estudo, de uma atividade intelectual, as pessoas acham que tem mágica e que você vai conseguir aprender alguma coisa só lendo. Isso não existe. Não adianta eu pegar esses livros que estão aqui na minha biblioteca, no fundo, e lê-los todos e achar que eu estou preparado para o exame da OAB. É lógico, o conteúdo teórico é muito importante, mas saber como aplicar é talvez ainda mais importante. Especialmente porque a sua banca, a FGV, é uma banca de caso prático. Ela não faz pergunta genérica. Se pode isso, se cabe aquilo, assinale a correta. Ela vai trazer um caso concreto e você tem que aplicar. Eu recebo com muita frequência no pós-prova gente falando: professor, mas eu vi por aí que a questão X pode ser anulada, porque se for assim, cabe a assertiva tal. Essa aqui tem que ser anulada porque não tem uma correta, porque aqui é... Calma, peraí, deixa eu olhar o caso aqui. Não, nesse caso eu não tenho como ter essa interpretação. Esse caso aqui, ele trouxe uma regra. Você está me trazendo uma decisão que é uma exceção. É muito frequente que as pessoas se prendam a uma resolução genérica de uma determinada questão. Aí cada um tem sua opinião e cabe qualquer coisa. Mas se você entender o espírito daquela questão, o que a FGV quer, onde ela vai, é muito engraçado. Com o tempo, hoje eu começo a ler a questão e eu já sei para onde o examinador está correndo. Eu já leio as assertivas pensando no raciocínio dele. Por que eu faço isso? Prática. Eu treinei ao longo desses anos muitas questões da banca, muitas questões do exame da OAB. Eu estou cotidianamente vendo como a FGV faz questões. Você precisa fazer isso. Você precisa resolver questões. E não é só resolver questões assim, olhando a correta. Você precisa aprofundar o estudo de questões, analisar as respostas corretas, o porquê que elas estão corretas, as incorretas, porque elas estão incorretas,
E muitas vezes até o apontamento de um professor falando, olha, essa aqui foi apontada como correta, mas toma cuidado, porque lá no outro exame caiu uma questão muito parecida e foi incorreta. Então, ó, presta atenção nesse detalhezinho. É esse pulo do gato que a resolução de questões traz. Mas não é uma resolução de questões cara a crachá. Você precisa detalhar, entender os detalhes, os elementos, os requisitos que estão contidos naquela questão. Então é muito importante você resolver questões. E não adianta só resolver as questões do último, penúltimo exames. Vale sim a pena, a depender da disciplina, lógico, você ir a questões muito antigas. No direito civil, por exemplo, as questões lá dos primeiros exames ainda são muito úteis para nós. Boa parte daquelas questões são aproveitáveis hoje. Talvez lá no processo civil nem tanto, por conta da mudança do Código de Processo Civil de 2015. Talvez lá no direito do trabalho nem tanto, por força das mudanças legislativas que a gente teve. Então você precisa saber que a prática também é vinculada às questões. Não adianta eu sair abrindo provas anteriores e responder feito um doido. É preciso responder com esse acompanhamento. E isso vai dar um resultado muito positivo. A quinta e última dica, um pecado que você comete e que gera a sua reprovação, é não parar de estudar. Eu sei, parece estranho eu dizer para você parar de estudar, deixar de estudar, mas é fundamental. Esse é um erro cometido por muitos dos nossos alunos, seja porque eles cometem no começo, seja porque eles cometem no final. Muita gente chega cheio de gás para se preparar para a prova e esse gás dura 3 semanas. Aí nas 3 semanas que antecedem o exame, tá lá morrendo, caindo. Cuidado, é necessário que você se imponha um ritmo de estudos. A mesma coisa, só que ao contrário. Tem gente que deixa para estudar tudo em cima da hora e não consegue. O cérebro não dá conta de absorver aquilo tudo. Eu gosto de lembrar e pensar que o estudo é feito comida. Não adianta você comer feito um doido em 3 dias e passar fome os próximos 7. Não adianta você ficar 7 dias sem comer e comer em 3 dias. Você não vai compensar, não vai dar certo. Você vai passar mal, vai dar tudo errado. Só que o cérebro não passa mal de um jeito visível, ele simplesmente ignora. Se você estuda, para de estudar, não aguenta manter um ritmo muito acelerado, você simplesmente vai esquecendo. Se você deixa para estudar tudo em cima da hora, seu cérebro não consegue absorver todo o conteúdo. E como você já está estudando em cima da hora, você provavelmente já está estudando só os pontos principais. Aí você vai lembrar 10% dos pontos principais e não vai conseguir a aprovação. Por isso o estudo tem que ser contínuo. Você tem que começar a estudar lá atrás, acelerando, indo para uma revisão de véspera que vai te lembrar dos principais aspectos para daí realizar essa prova. Esse transcurso do tempo é muito importante para você começar a se preparar. E aí, você vai cometer algum desses 5 erros que te custam uma reprovação do exame da OAB? Eu espero que não, porque são coisas simples de fazer ao longo do tempo, mas que se você não começar a fazer já, eu tenho certeza que vai dar problema. Eu diria que a gente já está numa fase emergencial. É importante que você estabeleça aí um plano emergencial de estudos. E fica aqui o meu convite. Você vai encontrar na descrição desse vídeo uma página para se inscrever no nosso curso de emergência. Pois é, a gente já está em ritmo de emergência para você não reprovar na primeira fase do exame da OAB. Então eu te convido a acessar essa página para se inscrever e acompanhar esse nosso curso gratuito desde já. Quando você se inscrever nesse curso, você vai ter acesso a um Telegram, a um número de contato em que você vai receber materiais gratuitos para se preparar para a primeira fase. O que você está esperando e ainda está vendo esse vídeo? Corre lá, se inscreve para você receber esse material. Ah, sim, mas antes disso, você se inscreveu aqui no nosso canal no YouTube? Deixou o like nessa transmissão? Porque senão você não vai acompanhar as outras, né? Agora corre lá e acompanha o nosso material gratuito nessa página. Eu diria para você, é uma emergência, hein?